Olá, família Life Church! Estamos começando hoje mais um episódio das nossas disciplinas espirituais. Se você perdeu algumas das disciplinas que nós já mencionamos aqui no nosso canal, você pode voltar aqui na nossa playlist e conferir as demais disciplinas espirituais. É isso aí, não perde nenhum episódio dessa série que está sendo muito especial. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina espiritual da adoração. E aí, você é um adorador? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bora lá! Então, Sara, fala pra gente o que é a adoração. Bom, quando a gente fala sobre adoração, é muito comum as pessoas associarem isso exclusivamente à música, né? Música tocada, cantada. Mas a adoração ela é muito mais abrangente do que apenas a música. A música ela é apenas uma das formas de adoração, uma das formas de louvor. O próprio louvor em si, ele é uma expressão de adoração, é uma expressão sobre quem Deus é. Mas a adoração, ela é algo que abrange muito mais coisas do que apenas a música, e ela não é apenas para aqueles que tocam ou cantam. Todos os filhos de Deus são chamados a adorar ao Pai. E se você é um filho de Deus, você tem um propósito de vida que é ser um adorador do seu Pai eterno. A adoração, ela pode ser resumida em toda a atitude que eu tenho, toda a ação de vida que eu tenho, como uma resposta àquilo que eu entendo que Deus é. Ou seja, a adoração ela é uma resposta ao que eu entendo que Deus é. Tudo que eu fizer na minha vida, todas as atitudes, toda a minha expressão, todas as minhas escolhas, a forma como eu gasto o meu tempo, a forma como eu gasto as minhas ações, onde eu invisto os meus estudos, o meu foco, o meu olhar, ela vai ser uma resposta ao que Deus significa para mim. Se eu entendo que Deus é Deus, então toda a minha vida vai ser uma correspondência àquilo que Ele é. O valor que eu atribuo a Deus, ele vai ser proporcional ao quanto eu o adoro e vice-versa. Eu só vou adorar a Deus na medida que eu o conheço. Isso é adoração, é uma resposta que nós damos a Deus com toda a nossa vida. E isso, obviamente, não abrange só aquele momento que a gente está cantando na igreja e adorando também, mas expressando ali a adoração. A adoração abrange toda a nossa vida, ela é um estilo de vida. É legal que a palavra mesmo vai revelando Deus para nós, né? E não só na palavra, mas na própria criação de Deus. O Senhor nos leva a contemplar a criação dele, não adorar a criação, mas contemplar na criação o seu Criador. E eu acho isso muito legal, porque quando a gente olha toda a criação, quando nós olhamos para o nosso próximo, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos todo o globo e o seu funcionamento, toda a ciência por trás disso, o que nós somos impelidos a, né? Nós somos impelidos a o seu Criador, o seu progenitor, como a gente já falou aqui antes, ou seja, somos levados a uma adoração até mesmo involuntária, né? Se você parar para pensar, quando você tem um tempinho livre, né? Umas férias, para onde você vai? Você vai querer ir para um lugar onde tem o quê? Né? Beleza. Montanha, praia, né? Seja lá se você é mais rústico, mas de alguma forma há um anseio no nosso coração que foi de Deus e fomos criados dessa forma para contemplar as obras do nosso Deus. E todo esse lugar de contemplação é uma forma de adoração ao Senhor. Não somente, como a Sara falou, diante de uma música ou melodia, mas olhar, o fascínio, a contemplação, o observar, o maravilhar-se é algo que nós somos levados a praticar nesse estilo de vida de adoração ao Senhor, né? Na verdade, toda a adoração, ela começa com contemplação. Porque se toda adoração é uma resposta que eu dou segundo aquilo que eu entendo que Deus é, se eu não conhecer ao Senhor, como eu vou adorá-lo? Como eu vou entender quem Ele é se eu não contemplar Ele, né? E o que é contemplar? Contemplar é observar, ver Deus ali na palavra, como a palavra descreve Ele, os seus atributos, o seu caráter, o seu amor, né? Tudo que envolve Deus, o seu grande poder, a forma como Ele criou o universo e nos criou. Cada vez que eu contemplo Deus e as suas características, né, os seus atributos, eu estou conhecendo mais a Deus. E é impossível conhecer, estar face a face com a realidade de quem Deus é e não adorá-lo.
porque ele realmente é fascinante. Então, é impossível nós termos um nível profundo de adoração sem entrarmos em uma contemplação profunda, em um relacionamento através do qual eu posso conhecer a Deus. Eu só adoro a quem eu conheço, porque eu só respondo a quem eu verdadeiramente conheço. Por isso a adoração ela começa com contemplação e com conhecimento de Deus. Eu acho legal que a palavra mesmo, quando a gente vai estudando e conhecendo ao Senhor, a gente vê um lugar de relacionamento, né? Éden demonstra o relacionamento de Deus para com a sua criação, com a sua criatura, né, ali, e principalmente com o ser humano, né? Então a dinâmica de Adão com Deus é um lugar onde há comunhão, né? Onde há relacionamento, onde há intimidade. E esse é um lugar da qual nós precisamos estar atentos e observar e levar isso para a nossa vida, porque é o que Deus está restaurando. Aquilo que era originalmente, o plano antes da queda, o plano antes do pecado. Então, era um lugar que Deus sempre fez e sempre almejou, e a obra redentora de Cristo na cruz é justamente para restaurar o que foi perdido ali no Éden. Relacionamento e intimidade com o nosso Criador, ou seja, adoração ao Senhor, né? A palavra diz que nós fomos criados para louvor e glória do Senhor. Nós fomos criados para um relacionamento e para adorá-lo. E aí, se a gente foi criado para isso, a gente tem que voltar lá no Éden, lá no Jardim do Éden, que foi o lugar onde, quando Deus criou o homem, Deus plantou o homem ali no Jardim do Éden. E o que acontecia ali naquele jardim? No Éden era um lugar de pleno relacionamento com Deus. O homem e a mulher, eles caminhavam no jardim sem nenhuma barreira que pudessem separá-los de Deus ou que pudessem impedir o relacionamento deles com Deus. A palavra também fala em Gênesis, ali Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, que o Senhor passeava todas as tardes, né? Na virada do dia, ele passava no jardim. E olha só que interessante. Lá no versículo 8 e 9, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Nesse capítulo, a gente vê um Deus, criador do universo, do céu e da terra, procurando pelo homem. O Senhor dos Senhores procura Adão. Ele diz: Adão, onde você está? E é interessante que quando a gente vai lá para o Novo Testamento, para João capítulo 4, versos 23 e 24, diz assim, isso já é Jesus falando, né? Jesus diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores. O mesmo Deus que procurou Adão no Jardim do Éden para esse relacionamento que eles tinham, é o mesmo Deus do Novo Testamento que ainda está procurando pessoas que queiram se relacionar com Ele em espírito, em verdade e adorá-lo como Pai. Adorá-los na posição de filhos que adoram o seu Pai. Que tremendo, porque o coração de Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus de Gênesis. Deus está procurando adoradores. E quando ele fala sobre adoradores, ele coloca a palavra Pai. Significa que adoração é para todo aquele que é filho. E ele coloca também a palavra em espírito e em verdade. Porque naquele contexto onde Jesus ele estava falando ali para uma pessoa que era de Samaria, né? E era uma pessoa de uma nação, de uma localidade diferente de Jerusalém. E essa pessoa questionou o Senhor: aonde é o lugar aonde deve acontecer a adoração? É em Jerusalém ou é em Samaria? Porque havia ali naquele contexto, na época, um conflito de localidades, né? O pessoal de Samaria não falava com o pessoal de Jerusalém, haviam conflitos históricos antigos. Né? Sim, os cultos que aconteciam ali em Samaria eram totalmente diferentes do que acontecia em Jerusalém, e tinha essa discussão de qual adoração era mais legítima, qual adoração era verdadeira, e Jesus vem respondendo assim: a adoração que o Pai procura, ela é em espírito.
Ou seja, ela não está mais ligada só a um local físico, sem Jerusalém, Samaria, na Grécia, enfim, no Egito, seja onde for. Ela é em espírito, porque é no espírito que nós temos o contato com Deus. Deus é espírito e, portanto, é através do nosso espírito que está em contato com o Espírito Santo de Deus que nós podemos conhecer a Ele e, portanto, nos relacionar com Ele. Isso é adoração verdadeira. Uma coisa interessante a respeito dessa passagem é que quando nós entendemos quem é Deus, a gente vê que nada foge do controle de Deus. O salmista mesmo, no Salmo 139, fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar e não há para onde a gente possa ir que os olhos dele não estejam sobre nós. Ou seja, a gente está meditando sobre a onipresença de Deus, como o nosso Criador, como Deus e soberano acima de todas as coisas. Então é muito interessante quando a gente observa ali Deus perguntando: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Mas por conta do pecado houve uma ruptura de conexão, de relacionamento, de intimidade. O que até então aquilo estava sendo cultivado. Mesmo que não ali em contato próximo com Deus, mas ali naquele ambiente de relacionamento, quando vem a queda, o pecado, há uma ruptura, há um rompimento, há uma corrupção desse relacionamento. O próprio homem se escondeu, da presença de Deus, porque ele viu a condição pecaminosa dele. Exatamente. Então, algo ele deixou de estar, Quando a Sara fala ali da questão do Espírito e da verdade, que a verdade é a palavra do Senhor, então ali a gente vai vendo que ele sai desse lugar de Espírito. E o Senhor, Adão, o que você está fazendo, O que aconteceu? Mas não é porque Deus não sabia, era justamente porque Adão deixou um lugar da qual ele tinha que estar e permanecer. E hoje nós somos chamados a estar neste lugar, Paulo mesmo vai falando sobre um lugar onde a gente cultiva sem cessar na presença de Deus. Ali quando ele fala, ele aborda na questão da oração, orai sem cessar. Mas isso é algo que nós vamos gerando em espírito e, por que não, a oração também através da adoração. E é uma das formas de a gente contemplar, adorar e conectar com o Senhor. Então, tudo isso está envolto na nossa vida em todas as áreas e esferas. Tudo isso é uma forma de adoração ao Senhor. Então, é muito legal a gente observar isso. Da mesma forma como lá em João, que Jesus fala, o Pai procura adoradores. Da mesma forma, Deus sabe onde nós estamos. Ele não precisa ficar procurando porque ele não sabe onde a gente está. Na verdade, ele sabe a condição de cada coração. Mas, na verdade, Deus, ele deseja, ele busca, ele espera que pessoas tenham a revelação de quem ele é e se tornem adoradores através da conexão que nós temos hoje, que é pelo Espírito. Adão tinha uma conexão perfeita com Deus porque não havia pecado ali no contexto do jardim. Mas hoje, por conta do véu que foi rasgado e do sacrifício que foi feito por Jesus, ele enviou o seu Espírito para que nós pudéssemos receber esse Espírito de Deus dentro de nós. E é isso que traz conexão com Deus. Esse é o lugar de adoração. É o lugar onde toda a sua vida vai ser uma resposta a esse Espírito que habita dentro de você, que vai te chamar e você vai corresponder em adoração, em devoção. De que formas eu posso adorar a Deus? A forma como eu me santifico, a forma como eu separo tempo para o Senhor, sabe? Cada vez que eu escolho permanecer em santidade, conhecer a palavra, praticar as disciplinas espirituais, nós só praticamos algo, gente, que a gente vê valor naquilo, que a gente vê importância. Vê propósito. Vê propósito. A forma como eu escolho participar de um culto ao Senhor, adorar a Deus tanto no meu individual quanto no coletivo, onde todo o corpo de Cristo, junto com os irmãos, estão declarando quem Deus é. A forma como eu exerço a minha vida para com o próximo, tudo isso é uma adoração ao Senhor. Aquilo que eu escolho entregar a Ele é uma adoração. A forma como eu oferto ao Senhor, tudo isso é adoração. É muito importante a gente entender que fomos chamados para esse lugar de adoração. E adoração é um modelo que Deus nos deu, Desde o início lá, quando nós vemos o Senhor instruindo o povo de Israel através de Moisés, ele deixa ali um modelo, uma estrutura, o tabernáculo ali. Depois Davi vem e faz o templo ali através do seu filho Salomão. Mas
Para quê? Para que a gente entenda um lugar adequado da qual nós fomos gerados para ser e estar, né? Que é onde? Na presença de Deus, né? E do que a gente está falando? De um modelo correto em comparação a modelos incorretos, né? Como, por exemplo, a questão da idolatria, né? A gente, às vezes, olha certas estruturas de adoração que outros, né? Na palavra vai constantemente questionando Israel quando ele começa a usar modelos de adoração, quando na verdade são idolatrias das quais outros povos pagãos, adoravam ali, né? Eles tinham um lugar de idolatria aos seus ídolos e deuses, né? De outros povos, de outros lugares, né? Adoração é um modelo de Deus que ele está baseado em um relacionamento, e um relacionamento de aliança. Sim. Quando Deus propõe um relacionamento com Israel, ele pede Israel em casamento, ele fala, quero me casar com você. Isso é uma aliança, ou seja, a aliança ela é exclusiva, ela é um relacionamento de exclusividade. Agora, a idolatria, ela é um modelo pagão, que está baseado geralmente em barganhas, em trocas de interesse, em demandas, em exigências. Tudo que não é adoração, e é uma idolatria, ela vai envolver ou algum interesse próprio, ou aquele que demanda a idolatria, que não é Deus, ele vai exigir com base em alguma intimidação, em alguma penitência, em alguma punição, algum tipo de devoção. Mas na palavra de Deus, se você percorrer toda a Bíblia, ou se você olhar todas as religiões do mundo, nenhuma outra religião possui um Deus que propõe ao seu povo um relacionamento de aliança. Nenhum outro Deus propõe um relacionamento para os seus súditos, né? Digamos assim. Não são conhecidos nem pelo seu amor, né? Não são conhecidos pelo seu amor, mas por deveres, né? Por obrigações. Meritocracia, indulgências, né? Questões que a gente precisa observar, até mesmo o nosso coração, se às vezes, diante da nossa devoção ao Senhor, por mais que estamos adorando ao Senhor, às vezes a gente está se achegando a Ele com um modelo pagão, que é um modelo de idolatria. Então eu vou adorar ao Senhor com os meus dízimos e ofertas porque eu vou receber a bênção de Deus. Isso é uma mentalidade de idólatra, né? Por quê? Porque tudo que eu faço é para a adoração ao Senhor e não porque eu vou receber, não porque eu vou alcançar favor. Se eu fizer isso, eu vou alcançar a bênção celestial de Deus, né? Você vai ver a prosperidade de Deus na sua vida. Consegue entender que isso é uma linguagem pagã, uma linguagem idólatra, que não está atrelada ao modelo do que Deus deu para nós, né? Então é muito importante a gente perceber a motivação, né? A essência e como nós estamos adorando ao Senhor. Outro modelo muito comum, que as pessoas confundem muito de idolatria, que as pessoas confundem muito com adoração, é quando a gente faz muito, né? A gente procura, às vezes, até servir ou fazer por onde, mas o nosso foco principal, a nossa motivação interna não é amar ao Senhor e agradar a Ele, mas é parecer que somos bons. Na verdade, isso é uma idolatria escondida e nós do nosso próprio eu. Nós nos tornamos idólatras de nós mesmos, da nossa reputação, né? É quando a nossa própria reputação, o nosso próprio eu, os nossos próprios interesses se tornam o alvo principal das nossas ações. Isso é uma idolatria muito disfarçada de serviço, de boas obras, né? Mas, na verdade, a gente precisa prestar atenção na motivação do nosso coração, porque a idolatria, ela é o oposto da adoração. E a palavra, quando ela fala assim pra gente, ame o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, tudo que eu coloco acima do meu amor a Deus se torna uma idolatria. E isso pode acontecer com qualquer coisa da nossa vida, até coisas que são legítimas. Eu posso idolatrar o meu ministério, eu posso idolatrar até pessoas da minha família. Os membros, eu posso idolatrar o meu trabalho, eu posso idolatrar as minhas capacidades, eu posso idolatrar o dom que Deus me deu e nem é meu. Sendo que tudo isso precisa ser convergido, né? Ele precisa ser direcionado para que Deus seja honrado e glorificado e não nós mesmos. Por isso a gente precisa sempre lembrar, a idolatria, ela sempre vai ser uma moeda de troca, onde eu recebo algo ou onde alguém recebe algo
E a adoração não. A adoração, a essência dela é um relacionamento de aliança e amor a Deus. Tudo que eu faço em adoração, eu faço exclusivamente por amor a Deus. Quando nós pecamos, é quando nós tiramos Deus de foco e observamos o prazer, né, desejos, coisas, pessoas, relacionamentos. E esse é um lugar que nós, como assim Adão, né? Perdemos diante de Deus nesse relacionamento. E é quando o pecado entra na nossa vida, né? É uma constante observância do nosso coração para a gente estar constantemente calibrando as nossas motivações e o nosso olhar, para que a gente não perca Deus de vista, né? Não olhar para os nossos próprios interesses, mas estar sempre olhando para Cristo. Olhe para Cristo. Essa é a verdadeira adoração. E quando nós cultivamos este lugar de devoção, de adoração, é quando não tem espaço para o pecado. Às vezes a gente fala, não peque, não faça isso, não fala isso, né? Não faz isso, aquilo e tudo mais, mas a grande verdade é, faça adoração. Tenha o Senhor em vista, é a melhor forma, porque se a gente fica só no não posso fazer isso, não posso olhar aquilo, não isso, não aquilo, não aquilo, a gente fica olhando sempre aquilo que eu não posso fazer e no final o nosso olho está mais naquilo que eu não posso fazer do que em Deus, que Ele está de braços abertos nos recebendo para um relacionamento. Então, vamos mudar, né, a linguagem, vamos mudar a ótica e ao invés de perdermos tempo olhando o que não fazer, vamos olhar para aquele que nos dá liberdade para sermos livres, né? Onde o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, quando movemos numa adoração e agimos em espírito e em verdade, nós somos livres. Por quê? Porque a gente está no Senhor e estar no Senhor é um lugar seguro e garantido. Então, esse é de fato o lugar que a gente deve gastar a nossa energia, né? Por isso que a adoração é uma disciplina espiritual. Vê como é importante, nós precisamos nos disciplinar a fazer esse caminho da contemplação. Diga-se de passagem, a contemplação também é uma disciplina espiritual. Você parar para contemplar. Isso vem antes da adoração até, como eu falei lá no início. Eu preciso parar para contemplar. Eu preciso ter um estilo de vida de contemplação, onde a contemplação é um hábito da minha vida. Onde eu contemplo, eu paro para observar quem Deus é e aprender dele. E aí, constantemente, mudar o nosso foco, né? Convergir o meu foco para aquilo que eu vi que Deus é, aquilo que eu entendi que Ele é. Porque até mesmo uma imagem errada sobre Deus pode ser uma idolatria na minha vida. Porque se eu estou adorando algo que eu penso que Deus é, mas Deus não é aquilo, eu acho, né? Eu estou simplesmente idolatrando, estou sendo devoto a algo que não é Deus. Que eu não conheço, que né? Eu não Ou conheço. que eu acho que eu conheço. Que eu acho que eu conheço. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus e verdadeiramente o que Ele manda, o que Ele não manda, o que Ele nos pede e o que Ele não nos pede. A gente precisa contemplar e conhecer o Senhor. É legal que dessa questão do conhecer realmente quem Deus é justamente o que ele fala, né? Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, se a verdade ela não está presente, o conhecimento não está presente. E aí a gente remete lá à leitura da Bíblia, né? Ao estudo da palavra, né? A meditação nas escrituras, porque se eu não ter essa disciplina de ler, de estudar e conhecer o meu Deus, o meu Criador, como é que eu vou adorá-lo? Eu vou adorar nos achômetros, eu vou adorá-lo diante daquilo que eu escuto, diante do que as pessoas falam, e às vezes elas também não sabem. E hoje o que mais nós temos é informação. Informação do verdadeiro Deus, da verdadeira religião, da verdadeira prática, mas há de fato vida quando nos achegamos à palavra de Deus, que é fonte inesgotável, é água viva para todos aqueles que têm sede do Senhor. Então, esse lugar de conhecimento é fundamental. E consegue ver como cada disciplina ela vai esbarrando ali uma na outra, porque é uma prática, é um estilo de vida e todos devem ser cultivados na nossa vida. Um momento de leitura, um momento de adoração, de oração, de contemplação e assim por diante, né? Por isso, acompanhe as nossas lives aqui, né? Lives não, nossos vídeos e também os próximos episódios aqui, porque com certeza isso vai enriquecer a sua vida e o seu entendimento a respeito de Deus, né? Sim. E é por isso, gente, que eu não posso adorar sem conhecer. É por isso que a música simplesmente cantada, ela não é garantia de ser uma adoração. Quando você vê alguém cantando uma música para o Senhor,
O que vai dizer se aquela pessoa verdadeiramente está adorando ou é um adorador é o relacionamento que essa pessoa tem com Deus, não é a música que ele está cantando. Porque cantar, você pode decorar a letra de uma música e reproduzir essa música sem conhecer aquele sobre quem você está cantando. É uma reza melódica, né? Se para pensar, né? Exatamente. Viu como é importante a gente ter um estilo de vida de adoração? A música, ela apenas vai expressar aquilo que está dentro de mim, se eu realmente tiver um relacionamento com Deus. Uau. Mas ela é uma ferramenta muito forte, muito poderosa. Sim. A música, inclusive, quando ela é cantada na congregação, existe algo muito sobrenatural que acontece, é quando todos cantam juntos e adoram ao Senhor a uma só voz. Aquele ambiente onde o corpo se reúne, declarando quem Deus é, isso é muito poderoso. Mas o altar de adoração na comunidade, o avivamento comunitário só vai vir quando o altar individual for restaurado. Uau. Quando o altar individual for erguido dentro das nossas casas, como nosso estilo de vida pessoal, como nosso sacerdócio pessoal ao Senhor. Isso é muito importante. Nós precisamos restaurar o altar individual para que o avivamento venha nas nossas comunidades. Amém? É isso mesmo, gente. Nós precisamos restaurar aquilo que está caído, né? Restaurar o tabernáculo de Davi. E isso começa, tem uma profecia sobre isso, mas também uma aplicação nas nossas vidas para esse lugar, né? Então, o que o Espírito está pedindo de você? O que o Espírito ele está, né, te incomodando? O que ele está, né, agitando o teu espírito para um alinhamento, para mudanças, né? O salmista mesmo fala, e a gente já tem falado isso aqui, né? O salmista, ele se depara diante do Senhor e ele fala, Senhor, vê se há em mim algo que está errado, né? Alinha o meu coração, prescruta, conhece o meu coração, sonda-me. Então isso é algo que constantemente nós precisamos fazer e cultivar na presença de Deus, para que possamos não só cantar uma música bacana, que tem uma letra ali que mexe com o nosso coração, mas mais importante do que isso, o adorador mexe com o coração de Deus. É isso que fez Maria, estando ali aos pés do Senhor, fazer o Senhor chorar, porque ela conseguiu mexer com o coração do Senhor. Mas por quê? Porque ela estava alinhada em espírito, ela estava alinhada com a palavra e a essência daquilo que ela estava fazendo era sincero e verdadeiro. Ela né? amava o Senhor de Ela verdade, amava. né? E ele sentiu isso, né? Isso também, gente, é o que o Senhor espera dos seus sacerdotes, né? A palavra diz que nós seremos um povo, uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Deus, ele nos chama para sermos sacerdotes e eu quero ler um trecho do livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster, que ele fala sobre tudo aquilo que nós fazemos para Deus e qual é a prioridade, né? Diz assim, a prioridade divina é a adoração em primeiro lugar e o serviço em segundo. A nossa vida deve estar entremeada com louvor, ação de graças e adoração. O serviço brota da adoração. Quando ele substitui a adoração, é idolatria. A atividade é inimiga da adoração. A principal função dos sacerdotes levitas era se aproximar para ministrar diante de mim, diz em Ezequiel 44:15. O sacerdócio do Antigo Testamento, no sacerdócio do Antigo Testamento, ministrar diante de Deus precedia todos os outros trabalhos. E isso também vale para o sacerdócio dos crentes do Novo Testamento. Uma tentação perigosa que todos enfrentamos é ficar atabalhoados, atendendo às solicitações de serviço sem ministrar ao próprio Deus. Uau! Isso é uma disciplina espiritual que nós precisamos praticar. Nós precisamos colocar o nosso ministrar diretamente ao Senhor antes do nosso serviço a Ele. Você entende que Deus não está interessado em pessoas que apenas sirvam com as suas mãos sem terem uma vida relacional de ministrar ao Senhor. Ministrar ao Senhor primeiro vem antes em grau de importância do que aquilo que nós fazemos para Ele. É ao contrário que Richard Foster diz, o serviço ele brota de uma vida de adoração. Quando eu sou um adorador porque eu conheço esse Deus,
aí sim a minha vida vai ser uma resposta de serviço a Ele. Mas quando eu faço o contrário, eu sirvo primeiro sem ter uma vida de adoração, isso se torna uma idolatria. E nós não podemos entrar por esse caminho. Exatamente. É como se a gente o adorasse primeiramente com o nosso coração e depois Sim. com as nossas mãos, né? A tendência do nosso corpo fala o quê? A mão primeiro, né? E o coração vem depois. Não, mas quando a gente chega diante do Senhor é quando Ele fala assim, ó, eu abro as minhas mãos, ó. Eu abro é rendição, é entrega, é abandono de nós mesmos e a gente fala, Senhor, que o meu coração achegue-se primeiro do que as obras das minhas mãos. E isso é um lugar onde nós, principalmente aqueles que servem na igreja, obreiros, pastores, né, ministros, nós precisamos estar atentos, porque senão a tendência é a gente querer esticar a mão e deixar que a mão vá primeiro, mas não, primeiro nós somos ministros de coração com coração, o nosso espírito ao Espírito de Deus, e depois é o lugar do serviço, né? Não está ausente o lugar do serviço, é importante também, e somos adoradores com os nossos talentos, dons, com os nossos recursos, com tudo aquilo que Deus nos permite, mas começa com o nosso espírito falando ao Senhor, E né? isso é entender o sacerdócio, né? Exatamente. Sacerdócio é você ministrar primeiro ao Senhor e depois na comunidade. Exatamente. E um outro ponto que eu gosto muito de pensar aqui é a adoração como um lugar de maravilha. Né? Quando nós nos achegamos ao conhecimento de Deus, nós somos maravilhados. E não tem como nós não nos maravilharmos. Ali em Salmos 139, que até já mencionamos aqui, mas no versículo 14 diz assim, eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então, quando a gente vai conhecendo, quando a gente vai experienciando e experimentando do Senhor, há algo que clica no nosso espírito e a gente é levado à adoração ao Senhor. A gente é levado a um lugar de maravilha. Quando você busca o Senhor, você se depara com um lugar de maravilha. Talvez nós precisamos gastar um pouquinho mais de tempo na presença de Deus, mais do que ficar ali preso a 30 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2, 5 horas, sei lá. Mas será que estamos de fato tendo essa revelação do Deus maravilhoso que é, ao ponto de nós sairmos dos nossos aposentos, dos nossos lugares secretos, né, o tempo de busca nós, maravilhados diante da realidade de quem Deus é? Então, esse é um lugar de adoração que Deus está restaurando em nossos corações e sermos levados a essa adoração genuína. Salmo 63 também vai falar ali no versículo 3, o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão, e enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Então, essa revelação do salmista fala, o seu amor vale mais do que a vida. Tudo o que nós lutamos e defendemos é pela sobrevivência. E ele fala, cara, há algo maior e superior do que a minha própria vida, do que a vida que nós buscamos, regamos, cultivamos, fazemos de tudo para sobreviver, né? Esse instinto do homem natural, mas quando adentramos como homens e mulheres espirituais, somos levados a esse lugar de fascínio e de maravilha. E essa é o nosso convite para você, para que você seja maravilhado diante da revelação de quem Deus é. E que isso suba como incenso suave, a palavra mesmo nos agita ao lugar de sermos sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao Senhor. E isso é o que? A verdadeira devoção, a verdadeira adoração, quando não estamos ali só por obediência, por obrigação, por um checklist ou por barganha, porque isso é idolatria, como nós falamos, mas quando nós somos maravilhados diante da beleza e diante da realidade de quem Deus é, nós somos impelidos a uma adoração, é até mesmo involuntária, porque você fala, uou, meu Deus, olha só quem é Deus, olha só o que Deus fez, e é como se a gente não conseguisse conter as palavras, as emoções e os pensamentos até mesmo, diante da realidade de quem Deus é.
É impossível não corresponder, né? É impossível. Mas só pode ficar maravilhado, só pode dizer essas palavras do salmista quem teve uma experiência pessoal com esse Deus. Você precisa buscar essa experiência pessoal na sua vida, diariamente, para que você conheça Ele, não de ouvir falar, mas de ver, de andar lado a lado, de experimentar no seu próprio interior, de saber que maravilha é essa que nós estamos falando. Você só vai entender quando você experimentar. Então busque, porque Ele está disponível para você. Na palavra do Senhor, ela termina com o livro de Apocalipse. E é legal ver ali no finalzinho, Apocalipse, capítulo 22, João tendo a revelação de Deus, das coisas que vão acontecer, das coisas que já aconteceram, mas coisas que vão acontecer. A revelação da presença de Deus, ali fala no versículo 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Olha só, ele impelido a uma adoração. Aí ele foi querer adorar um anjo. Aí o anjo fala assim, não faça isso. Eu sou servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. E sabe como ele termina no 9? Ele fala assim, adore a Deus. Então, olha ele direcionando para que diante de tudo aquilo que Deus vai se revelando, como João, ao ver tudo aquilo, ele foi maravilhado. E ele se prostra para a adoração. E o anjo fala, adore a Deus. E a gente fala para você, adore ao Senhor com a sua vida, com o seu coração, com tudo que você é, com tudo que você tem. Eu quero encerrar com uma oração pela sua vida, para que você entre nesse lugar de conhecer a Deus e se torne um verdadeiro adorador. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por ser um Deus tão acessível, Senhor. Amém. Obrigada por propor a nós um relacionamento como nenhum outro Deus falso que existe nesse mundo faria ou fez. Senhor, obrigada porque o Senhor espera de nós um relacionamento, sinceridade, e que nós nos tornemos Teus adoradores porque somos Teus filhos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor se revele a nós. Amém. Se revele de uma forma especial a cada um que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Abra os olhos do entendimento para que fiquem fascinados pela Tua beleza e que a adoração brote, Senhor, de um coração que Te contemplou e que Te viu. Senhor, nos livra da tentação de servirmos sem ministrar ao Senhor primeiro, de fazermos obras sem termos exercido o nosso sacerdócio perante Ti, primeiramente. Sim. Mas eu peço que o Senhor venha nos levar ao verdadeiro sacerdócio, que é ministrar ao Senhor em primeiro lugar. Amém. E que disso brote o nosso serviço aonde quer que o Senhor nos mandar, aonde quer que a Tua obra precisar, Senhor. Sim. Nós pedimos que tenhamos um estilo de vida de verdadeiros adoradores. Revela-te a nós, queremos Te conhecer, porque temos a certeza de que à medida que Te conhecermos, à medida do valor que dermos a Ti, essa será a medida da nossa adoração também. É verdade. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Por isso, queremos pedir para que você deixe aquele like, compartilha, comente aqui. Você tem adorado ao Senhor? Como tem sido a sua experiência? A gente adoraria ali ver os seus comentários aí, interagirmos aqui um pouquinho. Não esqueça, se você ainda não nos segue nesse canal, vai ali, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações e aguarde que temos outras ali, né, outros episódios da nossa série Disciplinas Espirituais. É isso aí, até o próximo episódio e tchau, tchau, que Deus te abençoe. Deus abençoe.